Olá, meu nome é Jucimara, eu sou do Polo de Itamaratiba, Minas Gerais. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o que foi a Revolução de 30 e quais os aspectos da expansão do ensino naquela época para a nossa sociedade. Em 1929, houve o Acordo do Café com Leite, que era um acordo entre os mineiros e os paulistas. A cada mandato ao governo presidencial eram indicados, ao governo em um mandato um paulista e em outro um mineiro. Só que os paulistas, eles quebraram esse acordo. Por quê? Eles, ao invés de indicarem um mineiro, eles indicaram um paulista, Júlio Prestes. Júlio Prestes, ele foi apoiado pelos coronéis, e pelos governos dos estados. Foi então que os mineiros criaram uma aliança, chamada Aliança Liberal. Essa aliança participava Minas Gerais, Paraíba e o Rio Grande do Sul. A aliança indicou para concorrer contra Júlio Prestes Getúlio Vargas, este que buscou o apoio dos militares tenentistas e da classe média urbana. Júlio Prestes, ele foi eleito pelo povo, só que ele não pôde assumir o seu mandato. Por quê? A aliança começou a questionar sobre como que foi as eleições, porque diz que o voto era feito por cabresto, que houve fraude nesse processo, que foi tudo manipulado. Foi então que João Pessoa, que foi o vice de Getúlio Vargas, ele foi assassinado. E a aliança culpou os paulistas, diz que era perseguição, para incitar ali uma revolução, uma revolta, Foi então que Antônio Carlos, que era governador de Minas Gerais, disse a frase, que até hoje é muito, muito conhecida: façamos a revolução antes que o povo a faça. Ele falou isso, como eu disse, para gerar uma revolta, um reboliço entre a sociedade. Foi então que, em 24 de outubro, Luiz Washington, que era o atual presidente naquela época de 30, e ele foi deposto pelos militares. E Getúlio Vargas assumiu o governo presidencial, assumiu a república, em 3 de novembro de 1930. E lá ele ficou por 15 anos, assumiu. Foi então que, com a entrada de Getúlio, ele queria uma nova mudança, Ele falava que a república que existia antes era ultrapassada, era a república velha, que ele queria um novo, Ele queria um estado novo. E com essa entrada dele, possibilitou a expansão do ensino, que veio a fluir, A inclusão social, a redução do analfabetismo, a expansão das redes escolares, o surgimento das classes mais instruídas, a reforma do ensino, as mudanças nos currículos e metodologias do ensino e a valorização do ensino técnico e profissionalizante. Houve outras mudanças, mas eu enfatizei algumas. Com tudo isso, acabou que, fazendo uma crítica sobre o que foi essa revolução, a gente pode dizer que ela foi marcada pelo autoritarismo, pela centralização do poder, pela falta de representatividade e pela repressão política. Porque Júlio Prestes, ele foi eleito pelo povo, Mas, na verdade, era tudo manipulado. Esse voto de cabresto mesmo que foi falado, era um voto que os coronéis mandavam seus funcionários votar em tal candidato e eles eram obrigados a fazer isso. O voto era aberto, Então, realmente era uma votação manipulada, Com a entrada de Getúlio, houve mudanças, principalmente para a expansão do ensino. Só que com essas mudanças, com esses avanços, trouxe também o quê? Ela trouxe desafios que até hoje nós ainda sentimos isso e não conseguimos ainda sanar todos eles. Um deles é que o ensino ele era voltado para a mão de obra qualificada para as indústrias da época. E isso fazia com que a sociedade ela priorizasse, ela valorizasse o ensino
o ensino técnico, né? Os certificados, os diplomas, né, daquela época. E isso deixou um resquício na nossa atualidade. Hoje em dia, por exemplo, as universidades, não todas, né, claro, algumas universidades oferecem cursos, né, diplomas, certificados, sem se preocupar com o aprendizado do aluno, sem olhar o aluno na sua totalidade. Então, eles não se preocupam em ter ali uma formação integral do indivíduo, né? Então, isso foi o que ficou um pouco lá de trás.